Salve, salve minha galerinha, beleza? Léo Gonçalves de novo aqui para continuar a nossa aula sobre isomeria e a aula de hoje, gente, é sobre isomeria espacial, né? Na aula anterior a gente falou de isomeria plana, os 5 casos. Hoje é o dia da isomeria espacial ou estereoisomeria, tá? Mas o que é isso, gente? Que parte da isomeria é essa? Bom, é a parte da isomeria que diz que a diferença entre os isômeros só pode ser visualizada por meio da orientação de seus átomos no espaço. E aí nós temos dois tipos de estereoisomeria, que é a isomeria geométrica, que vai ser o foco da nossa aula hoje, nossa parte 2, e a isomeria óptica, que vai ser a nossa parte 3 da nossa aula. Então hoje a gente vai focar na isomeria geométrica. Bom, e o que é essa tal isomeria geométrica que a gente vai estudar aqui? Para existir esse fenômeno, é necessário a presença de uma ligação dupla entre carbonos ou um ciclo saturado. Por quê, gente? Porque eu não posso permitir, tá, que a minha molécula sofra rotação, que eu possa girar um dos meus carbonos. Então, quando eu tenho ligações duplas ou ciclos saturados, essa rotação da molécula ela é impossibilitada. E isso faz com que possa surgir esse fenômeno de isomeria óptica. Então eu não posso deixar. Se eu tiver uma ligação simples entre os meus carbonos, eu posso girar a minha molécula e eu posso escrever ela de duas formas. Como eu tenho ligações duplas, eu não posso girar a minha molécula. Então ela nasce de uma primeira forma e vai nascer de uma segunda forma. Como a gente pode ver na nossa figura aqui, gente, ó, eu tenho dois carbonos ali. Imagine, pessoal, que esses dois carbonos sejam duas tábuas e a ligação dupla sejam dois pregos. Você consegue girar um lado aí sem quebrar a tábua, sem quebrar o carbono, no caso? Não consegue. O carbono seria quebrado, a cadeia seria destruída, certo? Com uma ligação simples, você poderia girar a molécula perfeitamente. Então, para existir a isomeria geométrica, o primeiro eu preciso é ter a ligação dupla entre os meus carbonos, ou um ciclo saturado. A outra está ali ao lado, ó. A diferente de B, C diferente de D. Ou seja, os radicais que estão no mesmo carbono não podem ser iguais. Então, se ali em A fosse um hidrogênio, em B não pode ser um hidrogênio. Vale o mesmo para C e D. Ah, Léo, mas aí A e C pode ser igual? Pode, aquilo que não é proibido é permitido. Só está sendo proibido ali A e B, C e D. Então, se você tiver a ligação dupla ou ciclo saturado e os radicais que estão no carbono forem diferentes, naquele mesmo carbono, vai existir a isomeria geométrica. Então, ali, ó, os radicais localizados no mesmo carbono devem ser sempre diferentes. Caso contrário, o fenômeno não ocorrerá. Com essas condições atendidas, temos então o surgimento de duas configurações, a configuração cis e a configuração trans, que a gente vai ver agora como identifica um isômero cis e como identifica um isômero trans, tá? Para determinar se a configuração é cis ou trans, devemos traçar uma linha imaginária entre a ligação dupla. No caso dos ciclos, o próprio ciclo já realiza essa ação. Vamos ver essa imagem aqui, pessoal. Ó, tá aqui. Eu tenho duas moléculas, já está o nome deles ali, mas se você observar, ó, tá os dois carbonos. Há uma ligação dupla entre eles. Nesse primeiro carbono, você tem um cloro ali em cima e um hidrogênio aqui embaixo. São diferentes. Você tem um cloro aqui em cima e um hidrogênio aqui embaixo. São diferentes, tá? Ah, mas o A e o C são iguais. Não importa. O que não pode ser igual são os que estão no mesmo carbono. Igualmente aqui, gente. Aí você passa a linha imaginária aqui, que é essa linha em vermelho, que vocês podem visualizar, certo? Está ali escrito plano imaginário. Caso os dois radicais maiores, né, estejam do mesmo lado do plano, chamamos de cis. Do mesmo lado do plano quer dizer ou em cima
ou embaixo. Observe que na figura, os dois maiores encontram-se em cima e os dois menores embaixo. Léo, como é que eu vou saber quem é maior, quem é menor? Você vai conferir o número atômico deles, tá? O número atômico deles. O hidrogênio, número atômico 1. Cloro, número atômico 17. Quando os dois estão ali, ó, em lados opostos do plano, chamamos de trans. Trans vem de transversal, gente. Observe como um está posicionado transversalmente ao outro, né? E aí, na hora de dar o nome, olha como fica. Cis 1,2 de cloro etileno. Trans 1,2 de cloro etileno. Então, é assim que você determina se o isômero é cis ou se o isômero é trans. Estão do mesmo lado do plano? Em cima ou embaixo, isomeria cis. Estão em lados opostos? Trans. Tá um em cima, o outro embaixo. Beleza? O isômero trans, gente, ele sempre é o mais estável. O ângulo de formação dele é menor do que do isômero cis. Então, na forma de gordura trans, né, as famosas gorduras trans vêm da isomeria trans, certo? Elas são mais sólidas, por isso que elas deixam aqueles sorvetes que são ricos nela com a consistência um pouco mais sólida, tá? Sem contar também que o acúmulo dela em nosso organismo provoca diminuição do calibre das nossas artérias e veias, que pode acabar entupindo e provocar problemas graves para a pessoa. Só que nós temos um detalhezinho aqui, gente, que é a isomeria EZ, né? Que é aplicada em alcenos que apresentam mais de 2 ligantes diferentes nos carbonos da dupla, tá? Então, eu teria 3 ou 4 ligantes diferentes ali. Vem da palavra alemã, que vocês estão vendo aí, que significa opostos. E Z vem da palavra alemã, que vocês também estão vendo aí, que quer dizer juntos. Essa nomenclatura segue a seguinte regra: o composto que apresentar do mesmo lado do plano imaginário os ligantes com os maiores números atômicos será denominado Z. O outro composto será denominado E. Vamos ver aqui um exemplo. Ó. Observe que você tem 3 radicais aí, gente. Ó. O Cl é um, o CH3 é outro, o hidrogênio é outro. Então, se eu usar nomenclatura cis-trans, eu posso ter um problema aqui, que é de aparecerem falsos cis e falsos trans. Então, foi modificado para EZ. Então, você vai passar o plano imaginário ali. Os dois maiores são o Cl e o CH3. Nesse caso aqui, gente, como o CH3 não é um átomo, é uma molécula, você pode utilizar a massa molecular para eles, tá? Fica melhor para você determinar quem são os maiores. E observe que o Cl e o CH3 estariam do mesmo lado do plano, estariam juntos. Juntos começa com J, que é uma consoante. Z também é uma consoante. Olha uma analogia aí para você fixar. Na figura do lado, você tem aí, não é? O cloro embaixo e o CH3 lá em cima, agora no outro carbono. Então, estariam em lados opostos do plano. Um em cima, o outro embaixo. Então, a gente usa o E. Opostos, O é uma vogal. É também uma vogal. Você pode associar assim para você se lembrar, certo? Dessa condição aí. Belezinha? Então, pessoal, isomeria geométrica é isso aqui. Valeu pela atenção aí. Tchau!